quieren hablar. Espero que tengan Está habilitado Sí. Buenas tardes. Para un poco. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Hola. Hoy, Nicolás. No se escucha. ¿Vocês escutam bem, Anita e Nicolás? Sí, muy bien. Están todos a decir buenas tardes, pero para nosotros es buenas noches. Pero buenas tardes a todos. Para vocês aí já é boa noite. Bueno, aqui também. Aqui também já está. Vas a ver el parlante. Só um pouquinho, Ana, que ele vai, meu colega vai ajustar o áudio. Mientras isso, eu vou ir apresentando vocês, pode ser? Sí, sí. Bueno, hoy tenemos la presencia de forma virtual de Anita Sales, Anita Brito Sales y Nicolás Brito, que van a estar acá con nosotros para trabajar una temática más que importante y que además ha sido solicitada principalmente por los estudiantes de cuarto año de acá de formación docente, que tienen a cargo ya su práctica, ¿no? Tienen un grupo a cargo y felizmente se han presentado en estos grupos estudiantes que están dentro del espectro autista. Entonces, en un trabajo que se hizo con los docentes de didáctica, en donde los estudiantes tenían que presentar cuáles eran las mayores dificultades que tenían en el aula, y bueno, digo felizmente porque hasta hace unos años atrás no teníamos estudiantes con diagnóstico de autismo en nuestras aulas, principalmente en educación secundaria. Lo máximo que podían alcanzar de nivel de escolaridad algunos estudiantes, algunos niños, era en educación primaria, pero no llegaban a educación secundaria. Entonces, ahora que podamos tener, eso significa que si bien también hay más diagnósticos, hay más casos también, pero que están llegando a nuestras aulas y bueno, es responsabilidad del docente formarse y no quedar con esa idea de que a mí no me formaron o no aprendí o nunca se me planteó esa posibilidad. Siempre les digo y comparto con mis estudiantes que se atreven a enseñar, nunca deben dejar de aprender. Entonces, esta es una oportunidad que tenemos de aprender. Y qué mejor que aprender con Anita, que es neurocientífica de la USP, de la Universidad de San Paulo. Ella, además de ser una persona que tiene un currículum muy vasto, muy grande en la temática de autismo e inclusión, es mamá también de un joven que también es TEA, está dentro del espectro autista, y también es un ejemplo para muchos de nosotros, y hoy va a compartir de sus experiencias, él como estudiante y ella también como una persona que se ha dedicado al estudio y cómo trabajar con estos chiquilines en el aula. Entonces creo que esta es una muy, pero muy buena oportunidad. Ellos se están conectando desde San Paulo, capaz que van a tener un poco de dificultad con algunas palabras, pero creo que acá nos entendemos, y si hay alguien que no comprenda mucho el portugués, allí tenemos compañeros acá que pueden ayudar. Anita, Nicolás, Hola. bienvenidos. Hola, buenas noches a todos, buenas tardes, creo. Lo siento, pero mi español es muy mal.
entonces yo voy a hablar en portugués, si estás bien a todos. Eu vou falar despacito. Eu misturo tudo, né? O espanhol com o francês. E espero que possam compreender, ok? Se tiverem alguma dúvida, Letícia pode ajudar-nos. Bueno, soy doctora en neurociencias, com pesquisas em transtornos do neurodesenvolvimento. Tenho vários estudos na área de neurobiologia, dos transtornos do neurodesenvolvimento, mais especificamente para o autismo. Mas o autismo, ele nunca vem sozinho. O autismo vem com transtorno do déficit de atenção, vem com transtorno obsessivo-compulsivo, vem com deficiência intelectual, com uma série de outras coisas. Então, temos que estudar todos os transtornos do neurodesenvolvimento, tanto neurológicos quanto psiquiátricos. Tenho vários cursos de aperfeiçoamento em Harvard, em Stanford, na Duke University, e assim por diante. Meu currículo está na internet, se interessar para alguém, posso mandar o link. Então, só para a gente passar bem rapidamente sobre o conceito do que é autismo, caso alguém não tenha esse conceito ainda, é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta 1 a cada 44 pessoas, de acordo com os estudos dos Estados Unidos. Okay? Não sei como é no Uruguai, aqui no Brasil nós não temos levantamentos precisos do número de autistas no Brasil. De acordo com os números dos Estados Unidos, nós temos entre 2 a 4 milhões de pessoas autistas. Se temos de 2 a 4 milhões de pessoas autistas, nós temos aí um impacto sobre a vida de cerca de mais de 8 milhões de pessoas e muito mais, porque pega todo o entorno, pega família, escola, igrejas, centros comunitários e assim por diante. O autismo, ele afeta mais meninos que meninas, e algumas pessoas contestam isso, dizem não é possível, tem muita mulher não diagnosticada. Realmente, há muitas mulheres que não foram diagnosticadas quando mais novas, por questões sociológicas. Então, uma mulher boa para se casar, né, de acordo com o pensamento antigo, é aquela mulher que não quer sair para a rua, aquela mulher que não quer olhar nos olhos dos outros, aquela mulher estudiosa, uma mulher que não tem amizade, uma mulher que se comporta, né? Então, essa é a mulher ideal para casar. E um menino que não demonstra sinais, né, de que já está querendo sair com todo mundo, já está à procura de sexo, já bebe com os amigos e tudo mais, esse menino, então, é tido como anormal, alguma coisa não está errada com ele. Então, essa questão sociológica realmente traz um número menor de mulheres diagnosticadas. Porém, há fatores genéticos que explicam que realmente temos mais homens do que mulheres, uma vez que nós mulheres temos 2 cromossomos X, né, XX, e os homens têm um cromossomo X e o outro é Y. Então, quando a gente tem um defeito num gene qualquer, vamos pensar no gene FMR1, por exemplo, que é do X frágil. Esse gene FMR1, ele está localizado no cromossomo X. E nasço com uma deficiência nesse cromossomo e eu tenho filhos homens. Quando eu passar para esses filhos homens, eles já vão apresentar a deficiência. Se eu tiver filhas mulheres, por elas terem também 2 cromossomos X, um cromossomo vai proteger o outro. Então, é como ela tem essa deficiência, mas fica mutada. Já no meu filho homem, essa deficiência vai aparecer porque ele não tem um outro X ali para poder protegê-lo. Então, nós mulheres temos um fator protetivo ligado a cromossomos e temos outros fatores também protetivos que possivelmente estejam ligados, inclusive, na relação de progesterona e testosterona. Então, nós temos realmente mais homens do que mulheres, apesar da gente não saber exatamente quantos. Porém, a gente não briga com matemática, né? Então, questões matemáticas. No meu doutorado, eu consegui 2.141 respondentes, é um número excelente, é um dos maiores números, inclusive, que tem de estudos assim, e nós tivemos 81% de meninos e 19% de meninas, ou seja, 4-1. Então, a matemática, a gente não pode discutir com ela. Então, por mais que a gente ache difícil ter, a gente sabe que realmente são mais meninos do que meninas. Outra coisa importante de nós entendermos é que nós temos autismos, ok? Nesses autismos,
nós não temos um único tipo, então é difícil a gente ficar comparando um autista com outro, ok? 2 pontos importantes no autismo para se fechar o diagnóstico, tem uma lista no DSM-5, que é o livro, né, hoje que os psiquiatras, neurologistas, médicos usam, que são déficits na comunicação e interação social, associado a comportamentos restritos e repetitivos, mas também existem as questões aí sensoriais e todas as comorbidades que vêm juntos, ok? Outro ponto importante, não quer passar? Passou? É a gente ver a diferença entre autismo sindrômico e autismo idiopático. Então, às vezes a gente olha, e já aconteceu, inclusive, conosco, de uma pessoa falar, mas o seu filho não é autista, o meu é. Olha a cara do meu, olha a cara do seu. O autismo, ele não é exatamente como, por exemplo, a síndrome de Down. Na síndrome de Down, nós temos a aparência dessas pessoas muito parecidas ali, e todas elas vão ter uma trissomia, uma triplicação no cromossomo 21. Então, elas têm uma característica fenotípica, você olha, você vê que elas são parecidas em vários aspectos, o jeitinho do olho, o jeitinho da boca, o jeito de falar, né? E elas têm a mesma deficiência genética, mas mesmo assim, dentro dos síndromes de Down, existem diferenças entre eles. E no autismo, essa diferença ela é muito maior e muito mais ampla. Então, nos autismos sindrômicos, eu trouxe 2 exemplos aqui de autismo sindrômico para vocês. Esse aqui são pessoas com síndrome de Cornélia de Lange, que você consegue ver a sobrancelha deles todas muito parecidinhas, elas se encontram assim, a bolinha na ponta do nariz, eles têm nariz com uma bolinha mais assim arredondadinha, mais levantadinho, o lábio superior é muito mais fino, eles têm também deficiências nas mãos, né? Pode apresentar deficiências. Opa. E nós temos também aqui também o autismo com síndrome de Phelan-McDermid, que tem um gene específico, né, que é o gene SHANK3. Então, todas essas crianças, elas têm deficiência no mesmo gene, né, e aí elas apresentam alguns tipos semelhantes, né, de deficiências, tanto dismórficas, você consegue ver os fenótipos, e elas têm a mesma deficiência genética. Cerca de 84% dessas crianças com Phelan-McDermid, elas fecham para autismo, e de Cornélia de Lange, cerca de 60% fecha para autismo. E nós temos os autismos idiopáticos, né? O autismo idiopático é aquele que não tem uma característica, não foi ainda tido como uma síndrome, porque são as mais variadas deficiências genéticas e muito é poligênico, tem muitos genes envolvidos. E nós temos aqui como exemplo o ator Anthony Hopkins, que eu acho que vocês conhecem, né, um ator muito famoso, que teve diagnóstico já na fase adulta. O ator Dan Aykroyd, que também é um ator famoso, também teve diagnosticado na fase adulta. E temos outro ator aqui, o Brad Pitt, né? que é o Nicolas Brito Salles, que é meu filho, que você olha também para a cara dele e você não vê o autismo. Então, só para a gente estabelecer essa diferença entre autismo sindrômico e autismo idiopático. É dividido em níveis de suporte. Então, nós temos o nível 1, nível 2 e nível 3. Uma pessoa com o nível 1, ela precisa de suporte, né? A pessoa de nível 2 ela precisa de um suporte substancial, mais suporte pouco, e a pessoa de nível 3 precisa de muito suporte. As pessoas dos 3 níveis, elas podem ter oralidade ou não, né? É mais comum não ter oralidade, não ter a fala como comunicação no grau 2 e 3, principalmente no 3, mas existem pessoas também de grau 1 que não se comunicam oralmente, então se comunicam usando a língua de sinais, usando comunicação alternativa ou aumentativa, né? E não usam a fala como comunicação, mas é mais incomum no nível 1, é mais comum nos níveis 2 e 3, principalmente no 3. Então, a gente tem uma variação genética no TEA bem importante, que ele não vem sozinho, geralmente ele vem acompanhado de comorbidades, como eu falei antes, com TOC, né, com transtorno obsessivo compulsivo, déficit de atenção, hiperatividade, compulsão, transtorno do sono, transtorno gastrointestinal, uma série de coisas, e a mesma deficiência genética que aparece numa pessoa. Então, vamos supor que 3 pessoas aí na sala tenham a deficiência genética no gene ASTN2, a gente vai ver uma pessoa que vai nascer com autismo, uma pessoa que vai nascer com déficit de atenção e a outra pessoa que vai nascer com autismo e com transtorno obsessivo compulsivo. E elas têm a mesma mutação genética, só que pode se apresentar de formas diferentes em cada indivíduo. Esse é um dos resultados do meu doutorado, que mostra que o histórico familiar
os fatores emocionais e o de risco, eles estão interligados. Então, não dá para a gente dizer que uma coisa causa autismo. São autismos causados por diferentes fatores. E esses 3 fatores estão sempre interligados. Então, quando eu digo assim, olha, meu filho nasceu autista, eu começo a olhar na minha família e na família do pai dessa criança, a gente começa a encontrar, a gente sempre vai encontrar um tio que não conseguia terminar a escola porque não tinha o cognitivo, a inteligência para terminar a escola. Depois tem uma prima que é extremamente inteligente, que vai trabalhar na NASA. Aí tem um que é cientista. Aí tem uma pessoa que só vive nos livros, ela lê o tempo inteiro e tem um social péssimo. Tem uma pessoa muito tímida, tem uma pessoa muito mentirosa, tem aquela tia que morreu com demência, aquela avó que teve Alzheimer. Então, todas essas questões genéticas, elas estão envolvidas com subtipos de autismo. Não há medicação para tratar autismo, as medicações são para se tratar as comorbidades, mas é sempre importante tratar com terapias. E a escola é o melhor lugar para se colocar uma pessoa para que ela possa conviver e imitar o outro, e perceber-se no meio dos outros, e ter os seus direitos também, né, ali respeitados. Então, futuro da medicina, hoje a gente está tratando as pessoas, tudo quanto é autista já se dá um remédio, um único remédio, vai lá e está com remédio. Mas o futuro da medicina tem a medicina personalizada, que a gente desenvolva uma droga especialmente para aquela pessoa, caso ela precise, ou nenhum remédio, somente as terapias, que em muitos casos, só a terapia já é suficiente, ok? Então, só para a gente entender, que a gente vai falar hoje sobre inclusão, eu vou entrar nessa parte agora de inclusão, para a gente poder entender que a escola, né, ela foi criada lá para os tempos ainda dos pensadores, né, dos filósofos, Platão, Sócrates, lá para trás, e eles quiseram fazer um lugar, né, escola em grego é escolé, e escolé significa ócio, né, é o tempo que você fica parado, pensando, criando, e nós temos uma área do nosso cérebro chamada DMN. Essa área, ela é responsável justamente pela nossa criatividade. E ela funciona, ela fica ativada quando a gente está em período de descanso. Por isso, o celular hoje está estragando a cabeça das pessoas e dos bebês, porque a pessoa nunca fica com a cabeça descansada a ponto de criar. Ela está sempre vendo videozinhos, fica vendo vídeo, passando, e aí está sempre jogando dopamina, dizendo, olha, tá legal isso daí. E ela fica naquele vício, não consegue largar do celular. Então, ela não ativa essa área do cérebro chamada DMN. E lá atrás, os filósofos, eles falaram, vamos montar uma escolé, né, que significa escola, né, que é um lugar para, quando a gente terminar o nosso trabalho, a gente vai lá para criar, a gente vai para trabalhar no que a gente gosta, nas artes, nas músicas, nas ciências, né, na astronomia e assim por diante. Então, foi assim que nasceu a escola. E no período entre as 2 grandes guerras mundiais que nós tivemos, de 1914 até quando terminou a segunda, em 1945, então, quando terminou a Primeira Guerra, em 1918, né, entre 1918 e 1939, que foi, se deu início, né, ou continuou-se a Primeira Guerra, nós tivemos o pessoal já daquela época da Itália fascista, da Alemanha nazista, eles viram que as escolas estavam criando pensadores e não guerreiros, e eles queriam guerreiros. Então, o modelo de escola que nós temos hoje é uma escola para formar guerreiros, pessoas que compitam com as outras para entrar na melhor universidade, que elas têm que estar sempre em competição. A gente não cria escola para respeitar as habilidades. Então, o conceito de escola se perdeu, mas o nome continua o mesmo. E por isso que a inclusão é importante, porque quando eu coloco qualquer pessoa dentro da escola, ela tem a capacidade de se transformar ali no seu melhor. E a gente tirar essas pessoas da escola é, infelizmente, um crime, né? A gente trabalha aqui no Brasil, tem um monte de escola que ainda não está fazendo e está fora da lei, então as pessoas estão se adequando, que é o PEI, que significa Plano de Ensino Individualizado, que é onde a gente vai perceber se essa criança ela está, né, quais são as habilidades dela para que a gente consiga aproveitar o melhor dela, e não dizer assim, ela não pode ficar nessa escola.
Mas por que que ela não pode? Ela não é capaz. Ela não é capaz do quê? De aprender. De aprender o quê? O que nós estamos ensinando. E o que vocês estão ensinando? Se é para ensinar que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, x é igual a, né, raiz quadrada de delta, se é para ensinar que é as coisas químicas, para ensinar a fórmula de física, essas questões, elas também são importantes, mas vejam que a escola está sendo usada para ensinar só isso, e todo mundo tem que aprender fórmula de física, todo mundo tem que aprender as questões matemáticas, todo mundo tem que saber espanhol perfeitamente, ou aqui no Brasil, português perfeitamente, que são línguas dificílimas, né? O português é tido como uma das mais difíceis do mundo, por exemplo. Então, nós temos questões na escola que engessam as pessoas. Então, a gente tem que desenvolver um plano de ensino individualizado, que deveria ser com todos, ainda mais agora pós-pandemia, né? Então, eu fiz aqui algumas questões que eu vou mostrar para vocês depois, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse plano de ensino individualizado. Como que eu faço, né? Para a gente fechar só essa questão do autismo, só existe autismo, né, infantil, só nos ticos e nas ticas? Não. O autismo, ele é para a vida toda. Uma pessoa nasce autista e ela morre autista. Ela bem acompanhada por profissionais, né, que saibam o que estão fazendo, dentro de uma escola que a acolha, que receba e que ajude a estudar no meio dos outros e a aprender o que consegue, essa pessoa vai crescer um autista mais independente a depender da genética dela. Se a genética dela for muito, muito comprometedora, como aquelas 2 síndromes que eu mostrei para vocês, por exemplo, ela vai ter mais dificuldade, mas ela vai conseguir alcançar o que é pleno nela. As pessoas que têm uma genética não tão comprometidas, mas que pode trazer dificuldades, elas serão trabalhadas e terão uma vida cada vez mais plena. Na minha família, nós temos muitos autistas de nível 1 que conseguiram se desenvolver a partir de escolas que receberam, né, e assim por diante. Mas nós temos, por exemplo, o Nicolas, que é autista de nível 3, que tem hoje nível 2, mas que ele consegue se sair melhor do que muito autista de nível 1 da minha família, que não foi tão bem trabalhado. O Nicolas foi super trabalhado na escola, e eu ajudei a escola a montar todo o plano de ensino individual dele. Eu vou falar, ele vai dar exemplos de como foi, tá? Então, o autismo não morre na infância, e nós temos autistas aí na universidade, é provável que tenhamos autistas hoje aqui assistindo a palestra que nem sabem que são autistas, mas que se sentem estranhos em algum lugar, eles veem que eles acabam falando determinadas coisas e não entendem por quê, né? Então, a gente sempre encontra hoje pessoas que não foram diagnosticadas na infância. E como incluir o autista na escola? É com muito amor e sabedoria, ok? A gente não pode só amar, mas a gente tem que amar muito. Quando a gente ama, a gente tem vontade de incluir, a gente tem vontade de acolher. E aí, quando a gente ama e vai atrás da informação correta e aprende a fazer, aí nós somos imbatíveis, aí nós somos... ninguém consegue nos derrotar, ninguém consegue nos vencer, porque nós realmente conseguimos mudar a história dessas pessoas. Então, é incluir vendo as potencialidades. Quais são as habilidades? Quais são os gostos dessa pessoa? Então, eu pego, hoje, por exemplo, não sei se eu posso dar o exemplo do filho da Letícia, mas eu vou dar o exemplo aqui do meu filho, por exemplo, né, que ele vai falar umas coisas aqui dele daqui a pouco. Então, a gente foi descobrindo o que ele gostava, e o Nicolas não tinha intenção comunicativa, ele não mostrava que gostava de nada, e aí eu vi que quando a gente colocava desenho do Pinóquio, eu tinha desenho da Disney, qualquer desenho, eu tinha que ficar falando sobre o desenho, falava, olha o que vai acontecer, não acredito, olha isso, e eu nunca tinha assistido o desenho, porque eu nunca gostei de assistir, mas eu comecei a assistir desenhos e comentar com ele, então ele começou a prestar atenção no que eu estava falando, ele me olhava assim, e eu ficava, olha só, acho que agora esse boneco vai virar um boneco de verdade. Aí ele ficava olhando para mim, aí aconteceu, falou, ele virou um boneco de verdade. Aí então ele ficava sempre olhando para mim e olhava para a televisão. Eu fui criando interesses nele. Aí depois eu comecei a jogar com ele o jogo do Mario Bros. Não sei se vocês conhecem aí o Mario Bros. Eu acho que conhecem, né? Porque é famoso no mundo inteiro, jogo de videogame. E aí eu sentava ele no meu colo, colocava o jogo no computador
e falava: olha lá, tá correndo, vai bater, olha a tartaruga. Ai, acertou a mamãe. Aí ele olhava assim para mim no meu colo, voltava e falava: quase que a mamãe não consegue, vamos de novo? Aí eu falava: olha, consegui, eba, eu passei, toca aqui. Até que ele foi gostando do Mario Bros. E todas as adequações dele na escola nós começamos a fazer com o videogame do Mario Bros. Resultado: meu filho nasceu, né, com autismo mais severo, entrou na escola sem oralidade, sem se comunicar oralmente, a comunicação dele era muito fraca, e ele saiu da escola no 3º ano do ensino médio, no liceu, sendo o orador da turma. Foi ele que fez toda a parte da formatura, ele que falou, e foi muito emocionante, né? Bom, aqui só para a gente entender que os cérebros, eles funcionam de formas diferentes. Quando a gente dá essa palestra ao vivo, a gente pergunta para as pessoas o que tem de errado nessa cabeça aqui. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E a outra cabeça, o que tem de errado? Então, as pessoas começam a falar: está faltando o número 5, tem 2 números 2, está fora de ordem, né? As pessoas sempre falam coisas assim. E aí a gente diz: não tem nada de errado. Eu que te induzi a dizer que estava errado, porque, na verdade, não falta o número 5. Porque se eu somar 3 mais 2, dá 5. Se eu somar 2 mais 2 mais 1, dá 5. Se eu somar 4 mais 1, dá 5. Se eu fizer 4 mais 2, dá 6 menos 1, dá 5. Então, eu consigo chegar no 5 de diferentes formas. E a gente precisa respeitar a cabeça de cada um, ok? Que a gente consegue chegar em lugares diferentes formas. E quais são esses lugares diferentes? É fazer com que todo mundo vire engenheiro, que todo mundo seja biólogo, que todo mundo seja médico, que todo mundo seja advogado, né? O advogado, não, é que todo mundo seja feliz e respeitado. Então, a gente precisa desenvolver essas questões. Aqui é um exemplo de um protocolo chamado VibMap, que eu apliquei numa cliente esse ano. Ela é autista, está na escola, né? E até o ano passado, ela era colocada na sala de aula junto com outras 4 pessoas com deficiência. Um é síndrome de Down, outro tem paralisia cerebral, 2 são autistas, ela e mais um, e o outro tem deficiência intelectual. Então, são 5, e aí eles eram colocados no cantinho, e todos eles recebiam o mesmo material que as professoras preparavam para eles. Onde está o erro dessa inclusão? O erro está que eles estão sendo trabalhados como pessoas com deficiência e não como pessoas. E aí colocaram deficiências diferentes, capacidades cognitivas diferentes, no mesmo grupo e colocaram liçõezinhas ali para eles fazerem e uma pessoa ajudando e estava tudo bem. Então, eu cheguei na casa dela e fui aplicar o teste nela. Então, só para a gente olhar aqui, todas as partes em azul representam as potencialidades dela. Todas as partes em branco representam onde ela tem deficiência. Ela tem mais deficiência no brincar e no social, justamente onde a maioria das pessoas autistas tem dificuldade, né? Um pouquinho na imitação e assim por diante. No nível 2, ela continuou mostrando um pouco mais de dificuldade no social e na imitação, mas ela já melhorou bastante no brincar, mas também tem problemas em grupo. Mas veja bem como as outras questões dela, ela vai muito bem. Olha a linguística, que é o último lá, como ela está, né? Mando, tato, ela vai bem em tudo. E aqui o nível 3, que é mais avançado, olha a matemática dela, como é que estava. Olha a leitura, a escrita, né? Então, leitura, escrita, matemática, linguística, aqui um pouco menos, porque ela fala menos mesmo, continua demonstrando deficiência no brincar e no social e no trabalho em grupo. Então, o que nós fizemos? Nós fomos trabalhar essa questão específica nela. Isso a gente começou em novembro do ano passado, né? O trabalho, eu fui identificando as deficiências, identificando as habilidades, apliquei esse teste nela em janeiro desse ano, e eu vi que ela tinha vontade de escrever em letra de mão, mas a escola não deixava. Todas as pessoas com deficiência eram obrigadas a escrever em letra bastão, letra de forma. E aí eu falei, vamos colocar para escrever com letra de mão. Isso daqui foi uma semana que ela estava fazendo letra de mão. Veja que aqui em cima a gente colocou um bichinho que ela gosta na lição para poder incentivá-la a fazer, né? E aí ela foi escrevendo com letra de mão, olha que bonitinho. Ela foi apagando conforme ela errava, mas teve coisa que ela nem errou. E a letra dela está muito bonita e muito mais bonita do que muitas outras pessoas aí, ok? Então, a gente pegou tudo que ela tem de habilidade e foi trabalhar as habilidades. Então, a gente entende as deficiências e trabalha as habilidades.
ok? E qual o melhor professor? O melhor professor é aquele que se dispõe a ajudar a transformar vidas, não a vender o seu momento na aula. É você respeitar aquela pessoa autista, seja ela adulta, criança, adolescente, não importa. Se ela prefere sentar de um determinado lado da sala, por que não? Vamos ajudá-la a sentar ali. Se é de extrema importância que ela sente em outro lugar, vamos levando-a a sentar lá, nem que isso demore 1 ano. Mas a gente tem que ter um propósito. Por que que ela tem que sentar naquele outro lugar? Se ela gosta de ser chamada de astronauta, em vez de ser chamada pelo nome, então eu vou chamá-la de astronauta até que ela consiga se reconhecer pelo nome e entenda que tudo bem eu chamá-la pelo nome. Então, a gente precisa respeitar essa pessoa e o papel do professor é transformar vidas. O papel do professor é pegar a mão dessa pessoa e caminhar com essa pessoa, não obrigar essa pessoa a fiar coisas na cabeça dela. Você tem que saber o valor de X, você tem que saber o valor de delta, você tem que ser um bom físico, você tem que ser um bom matemático. Não, tem que ser uma pessoa feliz e plena. Como a inclusão pode ajudar no desenvolvimento do autista? Vocês vão ver um caso aqui hoje, mas que não é o único caso, existem vários casos, tá? A gente tem aqui no Brasil, nossa, milhares de casos, graças a Deus, bem-sucedidos, como temos milhares de casos não bem-sucedidos, porque não estão tendo a ajuda necessária. Então, a inclusão, ela ajuda a desenvolver a autonomia, a trabalhar a autoestima, trabalha a questão motora. Como neurocientista, eu digo para vocês, melhor coisa para o cérebro é exercício físico. Depois do exercício físico, vem a alimentação, né? O que nós comemos. E aí sim é o quão inteligente nós somos e o restante. Então, a gente precisa trabalhar o cérebro. Pessoas autistas, falta, pessoas com déficit de atenção também, falta maturação, em muitos casos, no córtex cerebral. Então, exercício físico é de extrema importância, ok? Então, a gente pode ajudar da melhor forma. Outro ponto importante é, o que importa mais, uma escola inclusiva ou centros terapêuticos? É importante a gente entender que centros terapêuticos são de extrema importância, principalmente para receber essas crianças ou jovens adultos no contraturno da escola. Então, por exemplo, essa pessoa estuda de manhã, é legal que ela tenha centro terapêutico para ir à tarde, para poder fazer um monte de exercícios ali que ajude. Se ela estuda à tarde, então que ela vá de manhã. Então, é muito importante. Mas a escola, inclusive, é muito, muito mais importante, que é o primeiro passo que ela está. O centro terapêutico vem como complemento para esta escola inclusiva, ok? Então, ambos são muito importantes e se complementam, mas o principal, se eu tivesse que escolher hoje, se eu tivesse $1 milhão e você me perguntasse, Anita, o que você prefere, investir nos professores aqui ou abrir um centro terapêutico? 1000 vezes investir nos professores, porque professores transformam vidas, eles modificam a história, eles fazem com que esse final da história de cada um seja diferente. E aí a pergunta é, como você quer ser lembrado? Né? Você quer ser lembrado como negligente, como aquele que destruiu as histórias, ou você quer ser lembrado como uma pessoa que transformou vidas, né? Ou você quer ser lembrado pelo culpado pelo suicídio das pessoas, ou você quer ser lembrado como aquele que floresceu o jardim dessas pessoas. Então, é muito importante a gente ter esse papel, né, dentro da nossa cabeça. Vou chamar agora o Nicolas para poder falar um pouco, eu vou responder perguntas ao final, não sei se ficou bom, né, a minha explicação aqui em português. Eu estou falando devagar aqui, eu estou sofrendo, porque eu falo muito rápido, você está vendo, né, Nicolas? Estou sofrendo, então eu espero que tenha ficado claro a vocês. Depois eu volto para responder perguntas, tá? E vou deixar o Nicolas agora falar com vocês. Oi, Nicolas. Bem-vindo. Muito obrigado. Graças. Graças. Boa noite, gente. Tudo certo? O meu nome é Nicolas Brito Salles, eu tenho 23 anos de idade, eu sou autista e sou palestrante, escritor e fotógrafo. O diagnóstico de autismo para mim foi de extrema importância e eu vou falar ao decorrer da palestra os motivos. Eu nasci com 4 quilos, 140 e 56 centímetros, nasci um bebê muito gigante, e eu não tinha comunicação, eu não tinha intenção comunicativa, ou seja, eu não queria falar com ninguém e também não tinha interesse em me comunicar com as pessoas de jeito nenhum.
Eu falei pouquíssimas palavras até os meus 3 anos e 8 meses, e eu tive uma regressão completa e só voltei a soltar só algumas palavras com quase 5 anos de idade. Eu fazia muitas ecolalias, minha mãe passou a me ensinar a jogar jogos como Mario Bros, gosto muito de Mario até hoje, e de assistir desenhos para me estimular a falar. E eu só comecei a ter a intenção comunicativa com quase lá pelos meus 11 anos e meio de idade, quase com 12 anos. E hoje eu comecei a dar palestras, e eu estou aqui falando com vocês. Até hoje eu tenho dificuldade de me comunicar oralmente, e eu invento muitas palavras e expressões e a gente se diverte bastante com isso. Meus pais me ensinaram a ser independente e hoje eu faço algumas coisas sozinho. Faço meu café da manhã sozinho, ajudo na cozinha, gosto muito de fazer almoço, gosto muito de fazer jantar, gosto muito de ficar sozinho em casa para eu me virar, eu gosto bastante disso, mas eu também não sou independente de tudo, eu não sou capaz de entender coisas mais complexas da sociedade, como burocracias de bancos, documentações, como marcar uma consulta no médico e assim por diante. Sobre o meu autismo, as únicas coisas que o autismo me dificultou foram na questão do atraso da fala e da comunicação, também na escolarização, na sociabilização e também na minha autonomia. Mas depois de muitos estímulos que os meus pais me fizeram, eu comecei a me sociabilizar melhor e aí, assim, eu fui ganhando mais autonomia. Mas só para deixar bem claro, tá, gente? Eu gosto de ser autista, tá? Falando de verdade, de coração. Eu gosto muito de ser autista e eu agradeço até hoje por eu ter nascido com autismo. Hoje em dia, eu sou fotógrafo, escritor, palestrante e eu sou sócio do Clube da Inclusão. Os meus pais me incentivam todos os dias e me ensinam o que é certo e o que é errado. E eu não gosto muito de me relacionar com a sociedade, principalmente quando tem bastante gente, apesar de saber que isto é necessário. E eu só consigo sair de casa com a minha família sem nenhum problema. Mas eu só preciso começar a sair um pouco mais de casa sozinho, porque teve uma época que eu saía sozinho, mas depois veio a pandemia, eu acabei regredindo e agora eu não consigo mais sair de casa sozinho, mas aí eu estou retrabalhando isso em mim. E no final de 2016 eu me formei no ensino médio e eu também fui o orador da minha sala de aula. Inclusive eu até hoje falo que eu considero que essa foi a melhor noite da minha vida. E eu vou falar agora sobre a importância da inclusão social e escolar. Bom, antigamente eu não saía de casa de jeito nenhum. Eu tinha muito medo de bexigas e de crianças, não tinha amigos, não falava e nem conversava, eu preferia me isolar do que me sociabilizar. E hoje em dia eu saio de casa e eu já viajo, apesar de eu não gostar muito de viajar, fico desconfortável com bexigas e com crianças, mas já consigo suportar, inclusive eu até gosto de algumas crianças. Tenho muitos amigos e principalmente amigos mais velhos que eu, e eu agora já falo e converso com mais facilidade e eu prefiro me sociabilizar do que me isolar. Agora eu vou falar um pouco da minha experiência, como é que era na escola. Antigamente eu era um pouco agressivo e eu também chorava o tempo inteiro na escola. Eu tinha muito medo do sinal por conta dele ser muito barulhento. Também não tinha amigos, também não falava e nem conversava e eu conseguia fazer as lições porque elas eram bastante claras e repetitivas. E depois de tudo isso, as minhas matérias elas eram adaptadas, pelo menos algumas delas, né? Porque tinham matérias que eu conseguia fazer e outras que eu não conseguia fazer. E eu perdi o medo do sinal com o passar do tempo e eu tenho muitos amigos até hoje. A gente mantém contato. Bom, muitas pessoas com autismo ou outras condições do neurodesenvolvimento podem ter a dificuldade para interpretar um texto ou compreender uma lição da forma que se espera. Veja um exemplo que aconteceu comigo, quando eu estava no 3º ano no ensino fundamental. Teve esse exercício que estava perguntando: Maria estava com fome, sua mãe lhe deu uma maçã. Maria ficou feliz. Por que a Maria ficou feliz? Porque ela ganhou uma maçã.
E também teve essa pergunta aqui, ó. João é bonito e inteligente. O que que o João é? Ele é bonito e inteligente. E essas aqui foram as minhas respostas. Por que a Maria ficou feliz? Porque ela era vegetariana. Porque na minha cabeça, se ela tivesse ganho um pedaço de carne, um pedaço de frango, ela não ficaria feliz, correto? E o João é bonito e inteligente. O que que o João é? Ele é autista. Porque toda vez quando a minha mãe, eu respondi essa pergunta, porque toda vez quando a minha mãe ela me apresentava para uma pessoa, ela sempre dizia: olha só o meu filho, ele é tão bonito, tão inteligente. E também teve esse exercício de matemática que eu tinha feito na 3ª série, que estava dizendo: olá, você aceita um desafio? Faça os exercícios das páginas 121, 122 e 123. E eu sempre fazia os exercícios de casa, tanto que a minha mãe ela também me cobrava para fazer as lições, até que ela chegou esse dia e aí ela decidiu checar o meu livro e depois ela viu que todos os exercícios estavam em branco. E aí depois ela já veio falar comigo, com calma, né, sem me dar bronca. Ela já veio me falar: mas, Nicolas, está tudo em branco. E eu já respondendo, chorando: mas eu fiz sim, tá aqui, ó. Mas eu, de fato, eu tinha feito a lição, gente. Só que o livro, ele estava me perguntando: você aceita um desafio? E eu coloquei: não, porque eu não aceitei o desafio, porque o livro ele estava me propondo um desafio que eu não aceitei. E logo todos os exercícios ficaram em branco. E sobre a prova de geografia, que era uma prova no ensino médio, que estava me perguntando, hoje em dia eu já sei os significados, né? Produto Interno Bruto e Produto Nacional Bruto, mas naquela época eu não sabia. E estava dizendo, qual que é a diferença entre o PIB e o PNB? Eu coloquei o I e o N. Essas são as diferenças. E como eu falei para vocês anteriormente, eu sou muito fã do Mario, né? Eu sempre gostei de Super Mario. Então, um dos exemplos que eu mais gosto de passar para as pessoas é a minha prova de biologia, que a minha professora de biologia, obviamente, me passou toda relacionada ao Mario. Então, ela colocou questões sobre o cogumelo do Mario, sobre a planta carnívora do Mario, sobre a flor de fogo do Mario, tudo relacionado ao universo do Mario em cima do assunto da biologia, o que é muito legal. Também teve a tabela periódica, o meu professor de química, ele me passou uma tabela periódica, mas ele não me passou uma tabela periódica comum, ele me passou uma tabela periódica com personagens de jogos, com diversos tipos de personagens de jogos, com as siglas de cada nome de elemento, que ficou bem legal. Também tem outros tipos de tabelas periódicas para quem se interessar, tem tabelas periódicas com personagens da Disney e da Pixar, tem tabelas periódicas com personagens de animes e assim por diante. E também essa daqui é a minha obra de arte, a Mário Lisa. Eu a chamo de Mário Lisa porque o meu professor de artes ele me pediu para fazer uma releitura da Mona Lisa e aí eu achei super justo fazer uma releitura da Mona Lisa em cima de um personagem que eu gosto e assim virar a Mário Lisa. Também teve um exercício que a minha professora de física me passou. Ela me falou que era para eu fazer um rádio com um cano e 2 copos descartáveis para ela explicar para a sala como que funcionava a velocidade do som. E também o meu professor de química, ele me falou que era para eu fazer um patê de presunto para ele explicar para a sala de aula como que funcionava a relação da massa e do volume. E aí depois, ao final da aula, ninguém precisou fazer o relatório que ele tinha pedido anteriormente e todos comeram torradas com patê de presunto e todos viveram felizes para sempre. Bom, muitas pessoas me perguntam se eu gosto de ser autista, e sim, eu gosto muito de ser autista, como eu falei anteriormente, eu não consigo me ver de outra forma, e se eu nascesse de novo, eu gostaria de ser autista. Mas por que isso? Porque eu acho que o autismo ele me ajudou muito na minha vida, na questão do atraso e da fala, e por causa dos ensinamentos que a minha mãe me passou. Então, eu aprendi muito rápido a não ser uma pessoa assim, um neurotípico sociável
e responsável. Então, o atraso ele me ajudou muito nisso e a minha mãe ela me ajudou a entender mais sobre isso e não me sociabilizar com outras pessoas. É meio difícil de explicar, mas no geral eu agradeço por quê? Porque eu tive muito atraso no autismo, eu aprendi rápido e com muito detalhe as coisas relacionadas a não poder beber, não poder fumar, não poder dirigir a toda velocidade, não ser irresponsável com os amigos e assim por diante. Esse é o motivo. Bom, sobre comorbidades. Então, para fechar com chave de ouro, eu já fui diagnosticado com várias coisas. Já fui diagnosticado com autismo, TME, deficiência intelectual leve por áreas, ansiedade, descalculia, transtorno motor leve, TDAH, e aí, segundo uma certa pessoa que colocou a partir do TDAH, é tudo mentira isso, tá, gente? Mas, enfim, eu vou ler do mesmo jeito. Lindo demais, persistente, talentoso, resiliente, assim por diante. E você? Obrigado. E na minha vida adulta, hoje eu sou fotógrafo e escritor e já ganhei prêmio de melhor fotógrafo nos Estados Unidos. E já escrevi alguns livros sozinho e outros com a minha mãe. E agora eu trabalho no Clube da Inclusão. A importância da arte na minha vida. Na minha opinião, a fotografia é mais do que um registro, ela é arte. A minha mãe me apresentou o mundo da fotografia e eu simplesmente me apaixonei muito por esse universo. E a literatura foi a mesma coisa. Eu já escrevi um livro sobre a minha vida, mas foi a minha primeira e última vez. Hoje em dia, o meu principal foco na escritura é escrever livros infantis com mensagens importantes escondidas para os adultos, para que os adultos se tornem mais empáticos. As coisas que mais me ajudam a desenvolver hoje em dia são o meu trabalho como palestrante, o meu trabalho como escritor e, é claro, dessas três profissões, a minha favorita, que eu mais gosto, a fotografia. Eu gosto muito do meu trabalho de fotógrafo e eu pretendo seguir longe na minha carreira da fotografia. Essas daqui são algumas das de fotos que eu... Porque, na verdade, algumas fotos Sala de estar. São salas de estar que são apenas exemplos de como que a foto ficaria na sua casa, tá bom? Então, ignorem essas salas. As salas são apenas simulações, porque aí algumas pessoas se confundem e acham que eu sou fotógrafo de quadros de sala de estar, o que não faz o menor sentido. Mas, enfim, ignorem as salas. Eu vou mostrar minha coleção de redemoinhos, que são algumas das fotos que eu costumo fazer. São artes diferentes que eu costumo pegar e aí depois tratar elas, como, por exemplo, às vezes eu faço intencionalmente ou às vezes por acidente. Tem vezes que eu pego uma foto que ficou muito legal para virar um redemoinho ou uma foto que não ficou tão boa e depois eu acabo reaproveitando ela. Também tenho a minha coleção de arquitetura. Eu já tirei foto da Avenida Paulista, de alguns outros prédios em forma em preto e branco, colorida, em forma de desenho e assim por diante. Também tem a minha coleção do reino animal e da natureza. Essa daqui é uma obra que eu tirei foto do céu se pondo, e, inclusive ela foi vendida em uma exposição que eu tinha feito em Curitiba. E essa daqui também foi de um cervo que eu tirei foto lá no Pantanal, e também teve essa daqui que eu tirei dos passarinhos com a minha lente 50 para dar o detalhe nos galhos, nas frutas e nos próprios passarinhos. E também tem a minha coleção de circo. Eu tirei uma foto desse palhaço aqui, coloquei um fundo todo preto, e essa é uma foto minha que foi vendida. E essa daqui também foi uma foto minha que foi vendida, e é uma foto que eu tirei de um palhaço rezando, e aí eu coloquei um efeito preto e branco, em preto e branco e colorido ao mesmo tempo. Agora eu vou falar sobre o Clube da Inclusão. No Clube da Inclusão, eu ajudo a fazer propagandas, eu faço vídeos para ajudar na divulgação, ajudo a fazer os certificados, ajudo em traduções de alguns materiais, gravo vídeos, aulas para o curso online e tudo mais que precisar.
Essa é uma empresa pequena, mas que eu e os meus pais valorizamos muito, porque como eu tinha dito para vocês anteriormente, eu já fui... Negado para a vaga de emprego. Ah, é verdade, obrigado. Eu já fui negado para uma vaga de emprego e aí depois eu acabei sendo negado para uma vaga de emprego. Então, o Clube da Inclusão, ele me ajudou a ser mais independente do que já sou hoje em dia. Bom, e os meus conselhos aos professores, psicólogos e gestores? Descubram do que o autista gosta para conseguir se comunicar com ele, achem brinquedos e atividades que eles gostem e tenham paciência, porque cada pessoa tem o seu tempo de aprender. E os meus conselhos para quem trabalha no comércio. O autista, ele não tem a cara de autista, então tenham mais paciência com as pessoas, tentem ajudar quem parece ter mais dificuldade e, é claro, sejam bons. Meu recado é, para que as pessoas não desistam de ensinar a sociedade a entenderem que pessoas com deficiência não são um problema e que podem ser a solução para fazerem trabalhos com muitos outros que não conseguiriam fazer. Valorizem as pessoas pelo todo e esqueçam os preconceitos e rótulos. Essa daqui é uma das frases que eu mais gosto de falar para as pessoas, que é: você não pode sorrir o meu sorriso e nem sentir a minha dor. E também nem precisa me admirar. Você só precisa respeitar a minha história, porque eu respeito a sua. Hoje, eu não sou nem metade de tudo que eu posso ser, e a frase que eu mais gosto de passar para as pessoas, que nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano, e cada autista é único. É isso, muito obrigado. Muchas gracias. Vamos parar o compartilhamento. Pronto. Pronto. Todos nos ouvem? Sí, Anita. Obrigado, Nicolás. De Nós nada. que agradecemos, estamos agora abertos para perguntas. Ó, estão falando que você é hermoso. Olha lá, hermoso, tá vendo? É muito hermoso. Eu vou colocar aqui não sei se tu consegue abrir o chat. Abrir o quê? O chat, Sim, tá aberto. conversa. Como é que fala? Mostrar. O chat, O chat está aberto, é. si tem alguna, entre los que estamos acá en la sala, por Zoom, si quieren escribir la pregunta acá, vamos a ir viendo, y lo mismo acá con los que estamos acá en este salón. Bueno, quiero agradecer obviamente la presentación de ustedes, y teniendo en cuenta, me sucedió en una charla que tuvimos, más que nada un momento de compartir experiencias. Este año, en abril, que se celebra el mes de concientización del autismo, una vez alguien dijo que no estaba bien o que no se recomendaba que decir a los docentes que tal o cual estudiante es autista, ¿no? Para no rotular. Não. Yo como madre y como docente también no estoy de acuerdo con eso, porque creo que el docente tiene que saber con quién está trabajando, quién es su estudiante y cuáles son sus condiciones, hasta mismo teniendo en cuenta lo que dijo Nicolás, ¿no? Si yo conozco a mi estudiante, yo puedo saber, bueno, cuáles son sus intereses, cuáles son sus dificultades, y para gestionar mi clase, ¿no? Con el tema del nombre, digo el nombre porque mi hijo, por ejemplo, se llama Emiliano, pero no se identifica como Emiliano. ¿Tá? Para él, Emiliano es casi un insulto. Ahora ya no llora más, ¿verdad? Estoy con mi esposo acá. Ahora ya no llora.
Sí, Emiliano, pero hasta hace muy poco tiempo atrás lloraba y para él era un insulto que le dijeran Emiliano. Para él es Emi y solamente él. Y bueno, y cuando hasta mis estudiantes que están acá presentes saben de eso, él es él. Y también ha pasado en una de las instituciones que trabajo de estudiantes que son autistas y tampoco se identifican con su nombre. Y eso muchas veces termina siendo una dificultad para docentes que no conocen y no saben de que para él es una dificultad. Es su nombre, es lo que figura en la cédula, es lo que figura en la lista, ¿no? La llamada, como dicen en Brasil, pero no. Entonces, muchas veces ha sido motivos de diálogos con mis colegas, es decir, se llama fulano, pero él se identifica con tal nombre, ¿no? Y para eso el docente tiene que saber cuál es la condición. Pero quizás ahora en la sala acá hay alguno de los profesores que también en un encuentro alguien dijo de que no, que decir que tal estudiante es autista es como rotularlo, entonces eso generaría más dificultades que facilidades. Que me gustaría que tanto Anita como Nicolás puedan decir, bueno, qué piensan de eso, cómo lo ven. Ya creo que ya quedó explicado, ya, pero me gustaría que lo volvieran a aclarar. É um absurdo, porque eu, como professora, sou professora há 32 anos, e se eu chego numa sala de aula e tem um aluno gritando, se jogando no chão, não quer fazer a lição, é um aluno mal educado, é um aluno que precisa ser retirado da sala, é um aluno que não serve para estar ali. Mas se eu sei que ele é autista e ele está tendo aquele comportamento porque o ambiente ali para ele não está favorável, eu vou acolher esse aluno, antes dele entrar na escola, eu já vou modificar a sala para que eu possa melhor atendê-lo. Como que eu faço isso? Eu tenho uma ficha, que inclusive eu desenvolvi essa ficha, Letícia, em 2014, eu coloquei num livro que eu escrevi, eu posso te mandar, ela está em português, aí teria que traduzir toda para o espanhol, que a gente manda essa ficha para os alunos, a gente conhece o aluno antes dele chegar na escola. Então, eu já faço com que ele chegue na escola com um ambiente favorável. Então, ele não vai se jogar no chão, não vai gritar, não vai chorar, que pode até acontecer, mas quando eu conheço esse aluno antes, diminuem as chances de eu ter um aluno em crise, um aluno desmotivado, né? Ele precisa de motivação, então se eu consigo já alcançá-lo, abraçá-lo na escola, o trabalho é muito mais fácil. Então, rótulo a gente tem quando a gente não sabe o que acontece. Então, você vê um aluno se jogando no chão e gritando, você fala, ele é mal educado. O que é isso? Parece louco. É maluco? É doido? É débil mental? Aí você põe rótulo. Mas você olha e fala, ele é autista, ele está em crise, não é rótulo. Diagnóstico não é rótulo. Diagnóstico é informação. Temos uma pergunta aqui, Anita. Manda. Buenas noches. Recién se hablaba del tema de que los docentes, por ejemplo, tengan que, por supuesto, saber que ese estudiante es autista para poder tratarlo, ¿no? Para poder trabajar con ese estudiante y entenderlo, como decía también Nicolás. Pero yo ahora quería consultarle el tema de que a veces vemos que no es el docente, sino que a veces el docente se da cuenta y logra trabajar con ese estudiante, pero a veces pasa por parte de la familia, que por supuesto, no me imagino que debe costar, a veces se habla también del tema de que la familia sufre un tipo de duelo cuando se le es diagnosticada el espectro autista al hijo, por ejemplo. Entonces se ve mucho el tema de que les cueste aceptarlo, que les cueste empezar a tener en cuenta para trabajar con ese niño. ¿Qué nos aconsejan ustedes, por ejemplo? ¿Qué aconsejan a los padres para que puedan aceptarlo, para que puedan entenderlo y no tomarlo como algo malo, sino como algo de que es perfectamente normal y que incluso necesita, no que lo traten
como una enfermedad, sino que como algo que de una forma que lo ayude a que pueda aprender y a que pueda estar en esa inclusión. Uhum. Acredito que eu tenha compreendido tudo. O som está um pouco longe. Se eu não responder corretamente, por favor, pergunta ou me fala o que faltou, ok? É importante a gente falar com os pais da melhor forma possível. Às vezes, a gente quer falar com os pais e os pais, eles estão em negação. Não sei se vocês têm essa palavra, tem, né? Então, estão em negação. E por vários motivos. Os principais motivos são, geralmente, os pais também têm transtornos do neurodesenvolvimento. Então, isso acontece muito. O próprio pai e a mãe, eles têm uma bipolaridade, ou uma depressão, ou um déficit de atenção, questões já envolvidas com a saúde mental deles. A negação também pode vir de um ambiente, de uma família, que ou o pai, ou a mãe, ou uma avó é mais violenta, falando que aquela criança está agindo assim porque ela é mal educada, ela está agindo assim porque não sabem criar, no tempo dela não existia autismo. Então, existem vários motivos. Então, para a gente chegar num pai e numa mãe para conversar, a gente sempre tem que chegar com um sorriso no rosto, né? Por mais que a gente não esteja feliz, falar: olá, tudo bem? Nossa, você que é mãe do M? Olha, adoro trabalhar com M. E aí você vai falando pontos positivos, né? Olha, o M, ele fez tal coisa na escola, adorei, como ele é inteligente, né? Como ele é bonzinho, como ele adora dar beijo. Ai, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso trabalhar com ele melhor nisso, você pode me ajudar? Então, você começa com elogios e aí depois você chama para dizer, olha, você me ajuda aqui, se você mostra para essa família que você está interessado em ajudar essa criança. E eu acho que tem parte da pergunta que eu perdi, se a Letícia puder me ajudar, porque o som está um pouco distante, Letícia. Tem uma questão que foi também feita aqui pela colega, pela estudante, que tem que ver com se não há diagnóstico, não? Porque às vezes também o professor ele quer ter uma justificativa para fazer um trabalho individualizado com o estudante. Mas às vezes não há um diagnóstico. A gente percebe que tem coisas que não enquadram ou que não é esperado o comportamento ou desenvolvimento na aula. Então, qual seria a melhor opção para o professor que tem estudantes com características do espectro, mas não há diagnóstico? Como a gente faz para... Eu sempre falo para os meus colegas que quando tu percebe que tem um aluno ou aluna com alguma característica, tu pode fazer um trabalho individualizado ou adaptado para esse estudante. Não, é lógico que se a gente tem um diagnóstico para fazer a adaptação curricular ou adequação curricular, melhor, mas também está no sentido comum da gente como professor. Se tu está vendo que essa criança, que esse adolescente não tá se adaptando, não quer fazer trabalho grupal, está toda aquela questão, hoje vamos fazer um trabalho em equipo. O niño quiere saber de equipo, no se relaciona bien le cuesta pararse para dar un horario, o sea, no todos podrán hacer una presentación oral, capaz que el niño puede, pero puede hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, yo como profesora y también como madre, yo siempre digo, hay varias formas de hacerlo, y no es el diagnóstico que nos va a decir, hacelo así o hacelo así, ¿no? Creo que va por aí um pouco a questão. Não sei, Anita. Sim, eu acho que o que você falou é muito importante, porque assim, como que nós agimos aqui nos cursos que eu dou, né, nas formações, que nós damos muitas formações para professores aqui, a gente sempre diz o seguinte: nós, professores, nós temos o poder de entender informação, né? De interpretar um texto bem. Então, é legal a gente buscar informação. Quando eu percebo que um aluno tem dificuldade,
pedaço de papel de um médico não vai mudar a minha carreira como professora. Se eu não sei o que é, fica mais difícil. Por exemplo, um aluno que começa a não conseguir copiar da lousa, eu passo a lição no quadro, ele não consegue copiar, ele escreve errado, ele come palavras, né? Ele não... Aí eu não sei se ele tem dislexia, eu não sei se ele tem déficit de atenção, eu não sei se ele tem problema cognitivo, eu não sei qual é o problema, mas há um problema. Independente de um médico me dar um laudo, eu já vou começar a fazer as adaptações com ele. Porque seja dislexia, seja déficit de atenção, seja algum problema cognitivo, eu vou fazer da mesma forma, eu vou começar a dar atenção de passar coisas menores para ele e não tão grandes. Ao invés de fazer com que ele copie do quadro como os outros, eu vou adaptar a lição para ele em pontos menores, ou dar de um livro para ele copiar só um pedaço, e aí eu vou conseguindo identificar se, por exemplo, ele troca letras. Às vezes o problema é um problema do processamento auditivo central. Então, seria legal se ele fosse num fonoaudiólogo, num otorrino, para poder saber se ele tem um problema no processamento auditivo central, que acaba atrapalhando, inclusive, a concentração para copiar a lição. Então, se um médico me dá um laudo, é muito mais fácil. Mas se um médico não me dá um laudo, eu vou tentar fazer a adequação do material dele da mesma forma, sempre visando a habilidade dele. Por isso que aquela ficha lá que eu falei para vocês que eu tenho, é uma ficha enorme. Acho que tem, eu não me lembro se ela tem 15 páginas, uma coisa assim, bem detalhada, porque aí eu já sei que a mãe, quando coloca as coisas nessa ficha, o pai, outras pessoas que convivem com essa criança, eu já vou tendo noção, né, ou esse jovem adulto, das dificuldades que tem. Então, eu vou adequar o material da melhor forma possível. E quando a gente vai falar com os pais, foi aquilo que eu disse, sorria para esses pais e evitem coisas do tipo, olha, eu estou trabalhando com seu filho aqui, Letícia, você que é mãe do M? Então, ele é muito esquisito, tá? Ele é estranho, é melhor levar ele ao médico. Tem alguma coisa errada. Você afronta a mãe, você magoa a mãe, você assusta a mãe, porque você não está tendo um acolhimento com essa pessoa. Você percebeu que tem algo de diferente? Saiba chegar nessa pessoa com um sorriso, dizer, Letícia, tudo bom? Você é mãe do M? Adoro. Aí aquele sorriso, aquela coisa, e ir trazendo a mãe e o pai para o seu lado. Às vezes, pessoal, foi o que eu falei, a mãe e o pai, eles não querem participar por uma série de questões. E eu, na sala de aula, eu vou tentar ao máximo trazer esses pais para mim. Mas se eu não conseguir, eu vou trabalhar com a criança, porque ela é minha enquanto ela está dentro da sala de aula, então eu vou fazer o melhor por ela. Já tive muitos alunos assim dentro de sala de aula. É mais difícil trabalhar assim, uma vez que eu não tenho a ajuda da família, e a família e a escola têm que trabalhar juntos, né? Só que quando família e escola não trabalham juntos, eu vou fazer o meu melhor dentro da escola, porque eu sei que eu fiz a minha parte, essa criança ela vai, no mínimo, atingir ali uns 20, 30, 40, às vezes até 70% da capacidade dela. Só que ela atingiria 100% se eu tivesse a família trabalhando junto comigo. Respondeu? Obrigada. O pessoal está perguntando aqui, ó, teria como compartilhar a ficha com nós outros? Eu mando para vocês, com certeza, ainda hoje, eu vou mandar para o celular da Letícia e ela pode compartilhar, estou falando espanhol, compartilhar com vocês, compartilhar com vocês, tá? Ela está em português, lo siento. Pero si tienes en espanhol traduzida, manda-me, por favor. Eu não tenho condições de traduzir para o espanhol. Eu hablo espanhol, pero um pouquito. Durante a pandemia, perdi todo o meu espanhol. Agora, hablo português. Francês, lo misturo com espanhol, mesclo com espanhol, uma bagunça completa. E tem uma outra pergunta aqui. Pode ler? Posso ler? Sí, Doutora Anita, tu dijiste que seria lo ideal crear un ambiente óptimo, bastante coisa aqui, óptimo para el estudiante con TEA. ¿Cómo es ese ambiente? ¿Cómo crearlo en una clase con otros 30 estudiantes ou mais? Criar um ambiente para a pessoa com TEA não é que é a coisa mais fácil do mundo, é que quando a gente aprende a criar um ambiente, fica muito mais fácil. Enquanto a gente não aprende, a convivência com essa pessoa é muito mais difícil. Como que é criar um ambiente saudável? Se eu conheço essas pessoas, algumas coisas que são importantes são salas cheias de informação na parede. Muitas vezes isso atrapalha. Pessoas com autismo têm muitos problemas sensoriais.
pessoas com autismo, mais de 80% têm déficit de atenção. Então, qualquer coisa pode tirar a atenção dela, ou pode deixá-la com a cabeça bagunçada, porque tem muita coisa colorida na parede. Isso pode estragar. Eu preciso começar a entender se essa criança, como, por exemplo, o Nicolas, e mais um monte que eu conheci, tem problema com o sonido, o sinal da escola, sabe quando vai mudar de uma aula para outra? Às vezes o sinal... Filho, faz o sinal como que era da sua escola naquela época. Assim, ó. Isso é para matar qualquer um, né? Uma guerra nuclear. Então, no caso do Nicolas, a gente tirava ele 5 minutinhos antes, ia até o lugar de bater o sinal e levava ele para bater o sinal. Ele perdeu o medo em uma semana, só que aí ele ficava assim quando era perto. A escola tinha as salas todas já marcadas. Então, onde ia ser o 5º ano, o 6º ano, o primeiro, todas as salas eram as mesmas. Quando o Nicolas ficou na sala no 1º ano e no 5º ano, de manhã e à tarde, era bem na sala de aula, que era bem embaixo do sinal, que fazia o barulho muito alto ali. Naquele ano, a escola mudou o 1º ano para a sala de cima, porque assim o Nicolas ficava longe. Então, isso é fazer um ambiente saudável para a criança. É você começar a perceber a cantina, quando vai comer o lanche na hora do intervalo, para o Nicolas, ele não consegue, até hoje ele tem dificuldade, mas ele está muito melhor, pegar a fila, ficar numa fila para esperar a vez dele. E não adiantava ele ficar na fila, uma vez que ele não tinha oralidade para ele poder pedir o que ele queria. Ele não conseguia a comunicação. Então, eu fui na escola, conversei com a mulher da cantina, e aí o Nicolas, eu já sabia o que ele gostava, eu falei para ele escolher o que ele gostava, ele queria um roladinho, um sanduíche de queijo e presunto assado, então ele mostrou o que ele queria, eu falei, quando ele vir aqui pela porta lateral, você entrega. Então ele saía do recreio, a gente fez um treinamento, ele saía, ele ia lá na porta lateral, a mulher já entregava para ele, ele saía correndo. No final do mês, eu ia lá e pagava tudo. E aí, então, ele não precisava se preocupar com a fila e conseguia se alimentar. Então, vários ajustes são feitos para poder criar um ambiente saudável para essa pessoa, para que ela realmente se sinta acolhida. Quanto mais a gente ajusta algumas coisas, não prejudica o resto da escola. E outra coisa muito importante é quando a gente tem alunos mais velhos, a gente pega as salas dos mais velhos e fala assim, eu preciso muito da ajuda de vocês. A gente está fazendo aqui um combate ao bullying, a gente está fazendo um programa de inclusão. Vocês poderiam ajudar, na hora do intervalo, a ficar com aqueles alunos que ficam muito sozinhos? E esse tipo de programa tem evitado índices de suicídio no mundo, porque os outros alunos vão lá e sentam com aquele que é desprezado, que fazem bullying, então começam a proteger. Então, isso é muito importante, esse tipo de... Então, é criar ambientes. E dentro da sala de aula, a gente sempre falar, pessoal, aqui todos somos diferentes, né? Uns são mais gordinhos, uns mais magrinhos, um tem cabelo mais escuro, mais claro, o olho, a pele, mas todos somos iguais perante a lei. Todos somos iguais. Aí, se vocês acreditam em Deus, em Cristo, todos somos iguais perante Cristo, perante Buda, não interessa. Então, a gente tem que se respeitar. Então, sempre deixando claro que existem diferenças e coisas iguais para que todos se respeitem. Num geral, a própria sala de aula ajuda na inclusão desse aluno. Quando a gente fala, olha, vamos fazer grupos heterogêneos, quem que pode sentar aqui ali? Geralmente já tem aquela assim, professora, o Nicolas senta comigo, o M pode sentar aqui. Os alunos gostam de ajudar. Nós, adultos, é que somos mais maléficos. Crianças são mais como é que fala? Buenas? São empáticas. Elas gostam de ajudar, elas têm prazer em ajudar. Pasó hace, yo le comentaba a Anita, en el liceo teníamos un estudiante que nadie sabía que era autista. Entonces lo que sucedió fue que él era muy estructurado con sus cosas. Tenía en su mesita, en el cuaderno, la cartuchera Pistoyo, ¿no? En tal lado. Era así. Y un día los Ulises, a la hora del recreo, que se molestaba muchísimo, ¿no? Se quedaba muy irritable, ¿no? Muy alterado a la hora del recreo, agarraron la cartuchera y empezaron a tirarse, así. Cosa que él tuvo una crisis, pero mal, muy mal. Los compañeros no sabían que era autista. Eran los primeros días de clase, la primera semana, y ya fue todo un caos.
porque él agarró a su compañero que estaba con la cartuchera, la agarró a trompadas, ¿no? Uhum. Fue para dirección, bueno, se llamó a los padres. Recién cuando se llamaron a los padres, nos enteramos que este chico era autista y obviamente desorganizar su mesa con el ruido del timbre, con el ruido del recreo, todavía que agarraron sus cosas y que empezaron al juego del bobo, fue... Entonces, después de todo eso, charlamos con los compañeros, nadie sabía de qué era, de qué se trataba el autismo, solo le decían que era raro, que el compañero era raro y que cuando empezaba el murmullo, él empezaba a gritar y hacía así. Aham. Uhum. Es cuando está muy contento o está muy ansioso, parece como una sirena de ambulancia, ¿no? Hace y camina de un lado para otro. Y Sim. bueno, lo que logramos fue que charlar con los compañeros, decir cuál era la situación, que él se había descompensado así y había agredido a su compañero, o compañera, no me acuerdo, fue porque realmente se había roto su estructura, Uhum. ¿no? Entonces eso lo sacó totalmente de quicio, más el ruido del recreo, más todo lo demás. Entonces lo que logramos fue que él habla del recreo, como a él no le gustaba salir al recreo porque se aturdía y permanecía así, que él se quedaba, si bien era una orden por parte de dirección que a la hora del recreo todos tenían que salir al patio. Él lo dejábamos en el salón de clase. ¿Ah? Después se fueron sumando algunos compañeritos, se quedaban con él, ¿no? Lo acompañaban y así Aham. él creó ciertas redes dentro de su salón, y bueno, se fueron haciendo adaptaciones y adecuaciones a su condición. Hoy Sim. ya está en bachillerato, está terminando, sigue con el tema del orden, no sale a la hora del recreo, pero se relaciona un poco mejor y está más tolerante con respecto al timbre y al recreo. Entonces, por eso también es importante conocer la condición y bueno, ver que el recreo es para que todos salgan, sí, para que todos salgan, pero bueno, hay compañeros que el hecho de que permanezcan no es que se les esté dando favoritismo, ¿tá? Y que terminemos brindándole ser permisivos con y no con los demás que de pronto también quieren estar. Para eso hay que conocer, ¿no? Y por eso la importancia de hablar con los compañeros. Acá tenemos otra pregunta, Anita. Excelente exemplo. Ó, só para falar uma coisa, o Nicolas, ele não suportava sair para o intervalo, ele não conseguia. E eu fiquei do primeiro ano do ensino fundamental até o 9º ano do ensino fundamental 2, ensinando o Nicolas a sair para o intervalo. Outros alunos chamavam ele para sair no intervalo. E ele sempre dizia, não, tá bom aqui. Ele ficava na porta da sala de aula, porque não podia ficar dentro da sala de aula. Então, a direção permitiu que ele ficasse na porta, mas ele não podia ficar dentro. E depois permitiram que ele ficasse num sofá perto da sala dos professores. Ele ficava tranquilo na hora do intervalo. Aí nós recebemos um intercambista aqui da França, que morou com a gente um tempo. Esse intercambista ajudou bastante a gente a falar com o Nicolas. Ele começou a pegar uma admiração muito grande por esse irmão intercambista. E aí ele falou, ó, Nicolas, eu quero ver quando você vai sair no intervalo, porque eu combinei com ele, né? Aí, quando esse intercambista foi embora, né, que fez muita falta, porque ele morou quase um ano com a gente, o Nicolas, na semana seguinte, ele foi para a escola, e aí ele tomou coragem, pela primeira vez, com a ajuda dos alunos mais velhos, que estavam sempre indo lá chamar, no dia 16 de agosto de 2013, ele estava no 9º ano, foi a primeira vez que ele saiu no intervalo. E depois desse dia, ele saiu todos os dias, o resto do ano, do 9º ano, e durante o liceu inteiro, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, ele saiu todos os dias no intervalo. Então, foi muita paciência que nós tivemos durante todos esses anos, do 1º à metade do 9º ano, para ele sair a primeira vez. Depois que saiu, começou a sair sempre. Então, é muita persistência, né? Num trabalho que a gente sabia que ele indo para o intervalo, ele teria mais condições de enfrentar os medos dele, de ser bem acolhido, de treinar conversa, de treinar uma série de coisas. Então, e foi muito bom e realmente aconteceu tudo o que a gente previa.
tem uma pergunta aí? Buenas noches, señorita. Este es mi nieto. Que lindo. É Pepe? É Pepe? Sí. Muchas gracias, Pepe. Bien. Eres muy hermoso, muy hermoso. Guau. Él es mi nieto Pedro y también nosotros cuando él teníamos un poquito, muy inesperado. Tenía algunos síntomas de autismo. Ahí empezamos a observarlo, todo, y ahí empezó todo el trabajo. Pero es un balde, un cubo de agua fría que te echan encima y te paraliza. Ahí conoces lo que es quedar helado. Eso lleva, como decía una compañera de acá, ese duelo. Uno no acepta, no puede decir la palabra autismo, no la podés hablar, no la podés expresar porque estás totalmente negado, no aceptás, no querés aceptar porque no sabés qué va a pasar con tu niño. ¿Qué va a pasar? El niño llega a la escuela, a la preprimaria, preescolar, llega al preescolar. Si bien la mamá fue a la escuela y le comunicó a la directora, a la maestra que lo iba a tener, que el niño tenía esta condición, bueno, el niño lo aceptaron en la escuela, él fue a la escuela, pero entraba al salón y andaba, porque también tiene TDAH, hiperactividad, eso, de ansiedad y hiperactividad. Entonces, él entraba al salón, al principio se sentaba, pero al rato ya se dispersaba. Y se iba hacia el fondo del salón, andaba, dijera mi hija pobrecita. Llegué a la escuela a ver a Pedro y andaba con un paria. Paria es alguien que no tiene padre, madre, es un ser suelto en el mundo. Andaba de un salón a otro, caminando. Nadie lo fue a buscar, nadie lo motivó, nadie hizo nada. Entonces, con mi hija empezamos a pensar que había necesidad de cambiarlo de escuela. Eso significaba entonces. Eso significaba, lógicamente, que el niño iba a hacer un cambio de su rutina, que también es un poco provocativo, ¿no? Cambiar la rutina, pero ¿era eso? ¿O que él anduviera libre sin ningún tipo de freno, ni límite, ni nada? Muchos niños dentro del salón y la maestra, bueno, hago lo que puedo, decía la maestra, hago lo que puedo. Entonces, ¿qué es la realidad de nuestra comunidad? Ahora encontramos una escuela que tiene menos niños en los salones, que las maestras han tenido una preparación que lo hace más inclusivo al colegio. Y este niño está yendo. Pero, ¿qué pasa con los programas escolares? Cuando tú sabes que no te van a aceptar a tu niño o no lo van a integrar, o no sabes qué vas a hacer con tu niño. Es un niño que si tú lo escuchas, él reconoce todas las letras, todo el abecedario, el alfabeto, en inglés, te lo dice, en español, hasta en ruso habla, en portugués, porque el padre es brasileño. Le gusta mucho la música, canta, tiene muchas fortalezas. Pero en la relación personal, el relacionamiento social, ahí es donde radica la cosa, y él tiene que estar dentro de un salón. Y tú opinas que el niño tiene que estar en un salón de niños de, ¿cómo se dice? Neurotípicos. No. Neurotípicos, o sea que son niños de la comunidad. Ahora, ¿cómo hace una maestra cuando tiene un programa que cumplir, cuando tiene 30 niños dentro del salón y un niño es Pedro? ¿Cómo lo atiende?
Esa es la pregunta, Anita. Gracias. De nada. Letícia, você pode ajudar-me com a pergunta, por favor? Com a pergunta. Mais ou menos o que a outra colega fez a pergunta. Numa sala de aula, você tem 30 alunos, como fazer essa atenção a esse aluno, que pode ser um ou pode ser mais, mas tem uma aula com 30 alunos, tem uma criança ou um adolescente que é autista, como tu faz para adaptar os conteúdos com esse aluno? Aqui no Brasil, a lei brasileira de inclusão, ela prevê que tenha na sala um professor e um auxiliar do professor. Claro que não todos aqui cumprem a lei, e a gente está tendo um problema com isso, porque a gente está tendo que brigar com as pessoas. A lei é de 2015, então ela é relativamente nova, apesar de outras leis antigas já trazerem essa especificidade de que se a pessoa, que a escola deve receber o aluno de forma a quebrar todas as barreiras, não é para deixar barreira para que impeça de estudar, né? Justamente para que a gente não tenha esse modelo de escola que a gente tem depois das guerras, é para ter um modelo de escola mais aberto. Então, o que se faz é, quando tem essa auxiliar, eu como professora da sala, porque eu que sou responsável pela sala, não auxiliar. Então, eu já vou ver quais lições, então vou dar exemplo Nicolas, que como eu ensinei os professores a fazerem com o Nicolas. Se você vai dar uma matéria sobre a língua espanhola, por exemplo, né? Então, vocês vão ensinar as sílabas esdrúxulas, sei lá, ou vão ensinar né, qualquer coisa em espanhol, conjugação de verbo, e essa pessoa tem dificuldade nessa área, com ele eu vou pegar uma tirinha do Mário e vou pedir para o Nicolas, olha, vamos escrever aqui o que o Mário está fazendo, Mário Bros, né, o videogame. Então, eu pego hoje no computador, eu coloco um desenho do Mário Bros ou um filme do Mário Bros e eu vou tirando print screen, vou tirando foto da tela com o Mário de diferentes formas. Então, eu vou falar assim, Nicolas, o que o Mário está fazendo aqui? Aí ele fala, Mário pula. Aí eu falo, isso, o Mário está pulando, vamos pular também? Aí eu trabalho o físico. Então, eu vou adaptar de acordo com ele. Não preciso ensinar para ele o que são sílabas esdrúxulas, que é muito difícil saber o que é paroxítona, proparoxítona, oxítona e tudo mais. Então, a gente vai adaptando de acordo com aquela pessoa. E o auxiliar de sala vai ajudando nesse ponto. Algumas pessoas não precisam de auxiliar de sala, elas precisam de uma lição adaptada ou do tempo adaptado. Então, por isso, aquela ficha que eu falei para conhecer o aluno antes, eu já preparar as coisas antes dele entrar na sala, para que ele não fique correndo de lá para cá, e aí a professora está ensinando os outros, enquanto esse aluno hiperativo está só andando de um lado para o outro. O Nicolas é hiperativo, eu sou hiperativa também, então a gente consegue pegar as coisas com o Nicolas e ir fazendo de momentos em momentos, sempre cortadinho ali. Hoje mesmo, eu tive que dar aula de fotografia para o Nicolas, porque ele não consegue fazer faculdade, né? Ele não consegue entrar numa faculdade, numa universidade, e fazer aquele monte de matéria, então eu estudo e passo para ele. Então, hoje a gente foi fazer aula de fotografia, um vídeo de 48 minutos, eu tinha que parar a cada 15 segundos, 1 minuto, para a gente poder fazer o que a gente tinha acabado de ver. Então, em vez de eu ficar 40 minutos com ele no vídeo, nós ficamos muito mais de 2 horas, porque cada vez que eu parava, eu tinha que explicar para ele aquelas questões, né? Quando eu ensino o Nicolas a mexer numa foto na prática, ele aprende muito rápido. Então, eu vou sempre vendo o talento do Nicolas. Como eu sei que ele é hiperativo, eu tive que ir trabalhando com ele quando ele era menor, um pouquinho. Hoje eu consigo ficar com ele mais de 2, 3 horas fazendo algumas atividades, mas é um pouco mais sofrido. Na escola, a mesma coisa. Quando eu tenho os ninhos lá, os pequenininhos, então eu já tenho que ver como que eu vou ocupar o tempo dessa criança com atividades rápidas. Então, eu dou essa folha, não com um monte de atividade. Vamos fazer um monte de contas aqui, tabuada, qualquer coisa. Eu vou quebrar e falar, faz só esses 2 exercícios. Toca aqui. Agora pode pintar esse desenho. Agora vamos fazer esse outro exercício. Então, eu vou intercalando exercícios com coisas que ele gosta para poder
finalizar a lição. O que eu estou falando para vocês aqui é tudo muito rápido. Isso, pessoal, eu não estou tentando vender curso para vocês, não, tá? Não é a intenção. Mas isso a gente ensina em curso de 80 horas, porque é muito detalhado. É a mesma coisa de vocês me fazerem uma pergunta, um aluno meu, ele entrou em crise, o que eu faço? Eu não consigo te dizer o que você faz, porque eu tenho que entender quantas vezes ele entra em crise, como acontece, é sempre no mesmo horário, foi a primeira vez. Então, algumas coisas, a gente vai dando dicas, mas a gente precisa realmente conhecer o aluno para que a gente possa fazer o melhor. Então, eu só estou dando dicas aqui, mas o negócio conheço esse aluno já sei o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são as habilidades? Ele é bom em desenho, ele é bom em música e ele gosta de pintar. Quais são as deficiências? Não? Concentração, o autismo dele é de nível severo e ele é uma criança opositora. Então, aí eu tenho que trabalhar dentro as habilidades dele de forma a suprimir as deficiências dele. Esse trabalho em grupo é muito importante. No começo, alguns dão mais trabalho, mas sempre, quando você chega no final do ano, no meio do ano, no final do ano, você tem um outro aluno que você já não reconhece. Você fala, meu Deus do céu, como melhorou. Aquela aluna que eu passei aquele teste lá para vocês, que eu mostrei para vocês, em novembro do ano passado, era impossível dela fazer aula de educação física. Impossível. Por quê? Porque ela chorava toda vez que o time dela perdia, aí ela apagava os pontos do outro time, ela queria bater nas outras crianças, e ela é muito grande, ela é enorme. Então, virou um inferno. E aí, esse era um ponto. Outro ponto ninguém podia falar com a auxiliar de sala dela. Se alguém fosse falar, ela é ciumenta, ela se jogava em cima da auxiliar de sala, já derrubou o auxiliar de sala no chão, e ela é grande. Então, a gente foi trabalhando essas coisas com ela. Ela não gostava de jogar queimada, um jogo de bola dodgeball, não sei se vocês conhecem, que joga a bola na outra pessoa. Ela não conseguia jogar porque ela tinha medo que a bola batesse nela. Nós estamos agora, terminamos agora setembro, né? Ela jogando queimada. Desde fevereiro desse ano, ela não dá mais nenhum escândalo na escola, o time dela pode ganhar ou perder, ela aprendeu que ela pode perder. A gente ficou de novembro até fevereiro trabalhando e teve férias no meio do caminho. A gente ensinou para ela que ela não pode pular na T. Então, uma série de coisas. Outra coisa, ela tomava 4 latas de Coca-Cola no dia. 4 latas, de domingo a domingo. Isso iria acabar matando essa menina. Hoje em dia, ela toma 1 lata aos domingos e, às vezes, também uma no sábado. Mas ela não toma mais durante a semana nada. A gente está trabalhando toda a seletividade alimentar dela. Então, tudo que impede que ela seja uma aluna que dê o máximo possível dela mesma, a gente está conseguindo tirar com trabalho diário. Então, a gente precisa conhecer a pessoa para poder dizer certinho, olha, você vai fazer isso. Se eu não conheço esse aluno, não conheço o ambiente, o máximo que eu posso dizer é tenta isso, tenta aquilo, mas realmente precisa conhecer o aluno. Ficou claro o que eu falei? Sí, muchas gracias. Creo que en la sala de Roberto, si tienen alguna pregunta, Andrea, Rosa. Sí. Nosotros, como verán ustedes, estamos con unos grupos de estudiantes. Nosotros tenemos compañeros que tienen TEA. Entonces, más que nada, para pedir consejos, saber qué pueden hacer ellos, compañeros, para hacer que su compañero se sienta más cómodo, porque tú dijiste algo de que los más grandes lo acompañaran en el recreo y todo eso. Entonces, ¿qué otras cosas como compañeros pueden hacer ellos para ayudar a estos chiquilines que tienen TEA? Bueno, conhecer esta pessoa, então, às vezes, por exemplo, eu tenho TEA de nível 1 e eu sou uma pessoa que eu nunca consegui trabalhar em grupos, eu tinha dificuldade de trabalhar em grupo. E eu naquela época não tinha auxílio, claro, né? O Nicolas, ele também tinha dificuldade em trabalhar em grupo, então eu consegui ensinar o meu filho de acordo com as minhas deficiências. Quando a gente pergunta para essa pessoa que é mais velha, fala assim, olha, como que eu posso te ajudar? Geralmente elas falam, como pode ajudar, né? A gente tem que ter muito cuidado para não ser invasivo e ter muito cuidado para não tratar essa pessoa como coitada, como doente, né? Mas tem que ter um respeito e saber chegar, porque algumas pessoas autistas, elas vão se afastar
quando ela perceber que está sufocando demais, né? Então, as ajudas vão depender das necessidades, do que essa pessoa necessita. Então, eu vou entender o que ela necessita para poder ajudá-la da melhor forma, né? Tem pessoas que precisam de ajuda pedagógica, algumas pessoas precisam de ajuda social. Ela não consegue sair de casa com amigos porque ela começa a ter um monte de problemas, pensar assim, se eu sair, vai ter problema, vai ter briga, vão me deixar sozinho no lugar, ninguém vai falar comigo, o som é muito alto. Então, como a gente pode ajudar essa pessoa no social? Como que a gente pode ajudar a fazer um trabalho de escola? Como que a gente pode ajudar, então, na forma pedagógica, né? Como que a gente pode ajudar que na hora do recreio ela não fique sozinha, isolada? Pessoas muito isoladas tendem a ter uma ideação suicida mais frequente do que pessoas que têm companhias. Então, entender a necessidade para que a gente possa oferecer a ajuda correta. Respondeu? Sim, muito obrigada. Nada. Una pregunta de una... Sí, la única duda era esa, porque a veces también es más de uno, porque nosotros tenemos en el caso a veces más de uno que tiene esas necesidades, pero bueno, sería casos individuales y ver las necesidades de cada uno entonces. Sí, son individuales. Exacto, gracias. De nada. Nicolás, lo que voy a preguntar no es más una pregunta, sino más un consejo de cómo podemos reaccionar en una situación de crisis. O sea, ¿qué nos aconsejarías hacer en una situación de crisis con un alumno que tenga TEA y en el aula? ¿Qué nos aconsejarías? No escucho bien, ¿puede decirme? Como profesores, si tem um estudante, um aluno que tem uma crise, qual seria o melhor conselho teu, Anita, e também do Nicolas, né, que já presenciado e vivido isso, qual é o teu conselho que nós podemos fazer como professores numa crise na aula? Eu falei isso agora há pouco, que, por exemplo, para eu falar o que fazer numa crise, a gente precisa conhecer, a gente precisa começar a estabelecer esse ambiente. Então, assim, é a primeira vez que acontece porque o mais importante, pessoal, todas as palestras que eu dou, as pessoas perguntam, o que eu faço quando o aluno entra numa crise? A pergunta mais importante é, como é que eu faço para esse aluno não entrar numa crise? Porque quando ele entra em crise, é complicado, porque qual é a crise? A crise pode ser dele se autoagredir, ele bater na própria cabeça, ele bater a cabeça na parede, ele bater em mim, ele pode avançar em mim, ele pode se morder, ele pode levantar e bater num colega, ele pode começar a chorar muito, se jogar no chão, ele pode só começar a chorar e não parar mais. Então, existem várias crises. Para cada crise, uma coisa diferente. O que a gente tem que tomar cuidado é quando tem uma crise agressiva. Então, se o Nicolas, por exemplo, se ele vem agora, o Nicolas é grande, né? Ele tem 1,85 m, eu tenho 1,63 m, ele está bem maior do que eu. Se o Nicolas entra numa crise agora e vem para me bater, eu preciso aprender, vem para me bater, filho, eu preciso aprender a fazer assim, ter a contenção, fazer assim e falar, não, estou aqui, está tudo bem, está tudo bem. Não, está tudo bem, meu amor, isso, aê, vamos respirar junto. Aí eu posso dizer, vamos respirar e... Vai lá, respira. Então, eu tenho que conseguir contê-lo. E se tentar se soltar, eu falo assim, não, olha, vamos respirar, vamos aí, respira. E se você conseguir, né, que é difícil de fazer, com o Nicolas eu conseguia fazer, virar a pessoa de costas, segurar aqui, mas não pode quebrar o osso aqui ou costela, porque você pode matar essa pessoa. Então, segurar aqui e fazer com que ela solte endorfina no corpo, apertando os ombros, assim. Então, você faz assim, vai, respira junto comigo e vai apertando as laterais. De novo. Ele é folgado, ele gosta, que relaxa isso daqui. Então, apertando as laterais. Não pode fazer isso aqui, ó, apertar aqui, de jeito nenhum. Você aperta aqui. Dá para entender o que eu estou falando? E aí, você vai fazendo assim. Aqui, você nunca aperta, ok? Não pode quebrar o osso daqui ou aqui, porque pode matar, ok? E já teve gente que matou a criança, inclusive policial. A outra coisa é, se ela tem uma crise de choro, a gente nunca deve ficar falando com ela enquanto ela está tendo crise de choro.
Coisas como, ah, mas que feio, ah, meu Deus do céu, que horrível, ai, criança boazinha não faz isso, credo. Você vai fazer com que ela entre num ritmo de assim, eu sou um imprestável, eu sou uma porcaria, olha, eu estou falhando de novo, eu estou decepcionando essa pessoa que eu gosto. Então, não fique falando coisas para que ela se sinta ainda mais mal, né? O que você pode dizer é, assim que você fica calma, a gente vai fazer outra coisa bem legal e espera ela se acalmar. Enquanto ela estiver chorando, você deixa ela chorar, não toca nela, não diz nada e espera um pouco. E aí você pode, como contingência, fala assim, tive uma ideia, quando você parar de chorar, a gente vai poder ir lá fora. Tive uma ideia, a gente vai poder... Então, tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque se ela perceber que você vai levá-la lá para fora, ela vai querer chorar sempre para ela sair da sala. E é por isso que eu tenho que deixar a sala um ambiente agradável para ela. Está ficando claro o que eu estou falando? Então, para cada crise, é um tipo de abordagem. E o mais importante é como que eu faço para esse aluno não entrar em crise. Então, eu preciso ver que o corpo fala. Tem criança que não solta uma palavra, mas ela começa a respirar diferente, ela começa a ficar inquieta, ela começa a se mexer mais. E aí, depois, quando eu vejo que está nesse estágio, antes dela entrar em crise, eu já vou falar assim, vem cá, vamos ali comigo buscar uma água, é rapidinho, ainda bem que você pode me ajudar, que bom que você está do meu lado, e valorize. Eu estou morrendo de sede, e fala que o erro está em você. Que bom que a gente veio tomar água, quer água também? Toma, que legal, né? Vamos respirar assim, ó, faz junto comigo. Respira, aperta as mãos assim, isso, agora já voltar lá para a sala, a gente vai fazer só mais um exercício e vamos brincar. Então, você vai vendo. Outra coisa é você começar a notar. Vamos supor que você está lá com a criança e você vira para cá, a criança está aqui, você virou para pegar uma coisa na bolsa e a criança começa, do nada. Aí você fala, gente, entrou em crise do nada. Não é do nada, você não viu ou você não sabe que ela lembrou de um sonho, que ela está tendo uma crise de dor de dente, que o apêndice dela estourou, que ela está super cansada e sobrecarregada sensorialmente, e você não sabe o que aconteceu, mas você sabe que ela está chorando. Então, você vai lá e marca no papel. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro, 8h43. Por que chorou? Não, o que aconteceu? Chorou, me bateu, tentou se bater, você tem que escrever o que aconteceu. Por que isso aconteceu? Você escreve, não sei, porque você não viu. Aí você começa a notar se essa coisa vai tendo intercorrência, você vai se repetindo. Aí você vai notando que é porque está chegando perto da hora de dormir, que é porque está chegando a hora de matemática, ele não gosta de matemática, que é porque ele estava realmente com uma dor. Você consegue identificar e evitar as próximas crises. De novo, pessoal, tudo que eu estou falando aqui é, assim, um pedacinho de cursos enormes que a gente dá, então eu estou tentando deixar para vocês o mais claro possível, tá bom? E eu preciso sair porque eu tenho que atender um cliente às 9h, que hoje eu passei para as 9h. E eu peço para vocês que eu vou atender a última pergunta, porque eu preciso atender um cliente às 9h. Às 9h da tarde. Bueno, creo que no, que ya estamos acá. A ver acá. Bueno, no. Anita y Nicolás, tem sido, bueno, foi um prazer escutar vocês e com a ajuda. Quiero agradecer a todos los estudiantes y compañeros que se sumaron a esta actividad y volver a recordar de que esto fue una solicitud de los estudiantes que están haciendo la carrera de profesorado y que, bueno, todos los días es una nueva oportunidad para aprender. Nicolás, sos hermoso. Muchas gracias. É lindo, mais lindo de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Anita e Nicolás. Um beijo, um abraço para o Alexander. Eu sei que ele sempre está aí, um paizão. Sim. Quero agradecer a todos mis estudiantes, compañeros que están ahí conectados. Y bueno, agradeço a todos por escucharnos. La ficha que puedas pasarme y así yo lo replico a mis colegas. Vou passar hoy para ustedes. Okay? Muchas gracias por escucharnos. Lo siento por lo espanhol, por lo português. Esperamos ter ajudado vocês. Até a próxima. Conte conosco sempre.
Muchas gracias. Parabéns a todos.